Olá, eu sou a professora Alessandra. Nós, então, na aula de hoje, vamos estudar alguns primeiros pontos da matéria de planejamento e projetos sociais. Na matéria de planejamento, a gente divide em 2 semestres. O primeiro semestre, ele acaba sendo um pouco mais teórico e, às vezes, é difícil concretizar a matéria, né? Conseguir palpar, né, o que a gente quer dizer. Então, eu achei melhor deixar esses pontos para a gente reforçar a partir da leitura da primeira parte do livro da Miriam Veras. Então, nós vamos ter 2 momentos. Esse primeiro momento agora, que nós vamos estudar a primeira parte do livro da Miriam Veras, e vocês vão receber também um PowerPoint que vocês vão poder acompanhar as explicações que eu vou dar a partir dos slides. E esses slides eu vou acabar projetando aqui também para a gente estudar. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês a nossa matéria, o nosso slide, para que vocês consigam estudar esse conteúdo. Aqui, então, eu vou colocar desde o começo para que a gente possa estudar aí a nossa matéria. Então, a nossa matéria, então, é Planejamento em Serviço Social 1. Eu gostaria de explicar para vocês que a gente tem a parte 2, então, que nós vamos estudar a disciplina Projetos Sociais, né, que vocês vão aprender a escrever um projeto. Então, alguns conteúdos, principalmente da parte do estudo da situação, ele vai ser retomado, né, diferente, então a gente não precisa ter alguma angústia com relação a algum conteúdo dessa parte, que vocês possam não ter entendido, que a gente retoma principalmente em agosto, quando vamos estudar a primeira parte, né, a primeira etapa de elaboração de um projeto social, que é quando a gente define o que nós vamos fazer. Então, aqui eu coloquei para vocês a imagem do livro da Miriam Veras, justamente por quê? Para lembrar para vocês que ele é um livro extremamente importante para vocês estudarem. Quem não pôde comprar esse livro, ele está aberto na Amazon. Então, é só vocês se cadastrarem na Amazon que vocês vão conseguir baixá-lo, né, para estudar online, né? Você abre ele e fica estudando ele online. Então, aqui nós temos alguns pontos importantes da disciplina. A primeira parte importante é a dimensão da racionalidade do planejamento. O que eu quero dizer com isso, né? Por que eu destaquei essa parte? Porque a Miriam Veras, ela coloca essa parte aí como importante para a gente ver. Porque o planejamento, ele tem uma lógica. Quando a gente fala racionalidade, a gente já tem a palavra razão, né, na cabeça, né, de racionalidade, de razão. Ele tem uma lógica que às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo. Isso no nosso próprio cotidiano, não é? Nós planejamos o que a gente quer para a nossa vida profissional, a curto, médio e longo prazo, planejamos o que nós queremos para a nossa vida pessoal, e a gente acaba não percebendo que a gente está fazendo isso, mas estamos fazendo isso. E eu até retomo com vocês agora o ciclo do planejamento, aquela atividade que nós fizemos do planejamento de uma viagem, né? Que acaba sendo um exercício simples, mas que a gente consegue pôr o ciclo do planejamento na prática, né? Quando a gente reflete para onde que a gente vai, quando a gente decide, né, para onde que a gente vai, a partir de todos os dados da reflexão que nós tivemos, né? Então a gente refletiu, a gente vai de carro, vai de ônibus, vai pegar avião. Hoje a gente não vai para lugar nenhum, né? Por causa da quarentena, mas estou falando quando a gente voltar a ter uma vida e voltar a planejar uma viagem, a gente vai poder fazer o ciclo do planejamento de novo, né? Então a gente reflete. Hoje a nossa reflexão, olha que interessante, vai ser onde que eu posso pegar menos coronavírus, né? Depois que abrir as fronteiras, né? A gente, até depois que abrir tudo, né? A gente vai ficar com medo de viajar, né? Porque onde vai ser menos pior aí para poder passear. Então, não deixa de ser uma reflexão, né? Aí você vai decidir, né? Para onde você vai, quanto você vai levar, quantos dias você vai ficar. Aí você age, ou seja, a ação é desde o momento que você comprou a passagem, ou que você comprou, trocou lá o dinheiro, precisou comprar dólar, precisou comprar euro, né? Claro que não nesse momento, que tá tudo um absurdo, né? Mas aí você agiu. E até o momento da retomada da reflexão, que é o momento onde a gente retorna, né?
e avalia se essa viagem foi legal, se deu certo, se não deu certo. Então, a reflexão é o momento de conhecimento da realidade, né? É o momento onde a gente chega e se aproxima dos dados de realidade que a gente tem. Para, a partir desses dados, a gente tomar uma decisão. A decisão, então, seria a escolha, né, que eu tenho, a escolha que eu fiz a partir dos dados que eu levantei na reflexão. Aí eu vou agir, ou seja, é o foco central do planejamento, é essa ação. Eu planejei para poder realizar esta ação, né? E a retomada da reflexão, que seria então o quê? A gente voltar da viagem, no caso, né? Você concluir a ação que você planejou e avaliar se aquilo que você fez deu certo ou não, para se você tiver que reproduzir novamente esse ciclo do planejamento, você saber consertar onde foi que não foi tão legal assim, né? Outro ponto importante que eu separei do livro da Miriam Veras é justamente o planejamento como processo político. O que quer dizer esse processo político? Decorre de que ele é um processo contínuo de tomada de decisões. O que significa isso? Eu costumo dizer que a gente não pode confundir essa questão política com política partidária, né? Não tem nada a ver com partido aí, mas sim a ver com a questão das relações, né, que nós temos, inclusive nos níveis hierárquicos, independente de onde a gente estiver, nós vamos aí ter essas relações aí de tomadas de decisões. Às vezes eu decido fazer de uma determinada maneira, mas o meu chefe não concorda, ou seja, as instâncias superiores não concordam com aquilo que eu estou levantando, então vão ser tomadas novas decisões. A Miriam Veras ela vai colocar também que para que o planejamento transcorra na condição desejada, devemos levar em conta as condições objetivas e também subjetivas do ambiente, que seria então essa correlação de forças dos atores envolvidos. Um exemplo dessas condições subjetivas. Quando a gente fala condição objetiva, é aquilo que a gente consegue palpar, é uma coisa que está muito em evidente, está na nossa cara, né? E essa condição subjetiva, não, essa condição são essas forças que a gente não consegue ver no primeiro momento, mas que elas estão lá. Essas alianças, por exemplo, né? Às vezes você tem os boicotes, né? Alguém que fala que está te apoiando e pelas costas você não percebe que não está. Então são coisas que a gente não consegue visualizar num primeiro momento. Aí na sequência nós temos também um novo ciclo do planejamento que a Miriam Veras ela vai dividir em 4 procedimentos, digamos assim. Quais são esses procedimentos? Nós temos o equacionamento, nós temos a decisão, a operacionalização e a ação. Então, nós vamos agora explicar como que vai ser essas ações no planejamento. Então, o equacionamento, ele é o levantamento das informações que serão levadas aos centros decisórios. Está muito mais próximo o equacionamento da reflexão. E que é o momento de conhecimento das informações, né? Que a gente já falou no ciclo do planejamento. E a gente tem que levar em conta o desejo, a opinião da população que vai ser atendida. A Miriam Veras, ela vai repetir isso na parte da decisão. Eu já coloco até antes. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração a opinião da população já no equacionamento, já no levantamento dessas informações, para que a gente use essas informações para decidir. Ou seja, a decisão, essas escolhas, que são as escolhas necessárias, quem vai compor essa decisão com a gente, né? A população que vai ser atendida, a nossa chefia, que vai, né, autorizar ou não, vai concordar ou não com a ideia que a gente está planejando. Então, imaginem que o que a gente falou até agora do planejamento como processo político, ele vai estar aí entre o equacionamento e a decisão, e entre essa decisão e a operacionalização, porque ele vai estar permeando todo esse momento, né? Essa tomada de decisões aí, embora a gente deixe a decisão como um momento separado, ele acaba, essas relações que nós temos com os níveis hierárquicos, acaba perpassando aí até o momento da operacionalização, que vai ser o momento que a gente detalha as ações, né? Que a gente já decidiu o que vai fazer, a gente vai colocar no papel. Vai colocar no papel por meio de planos, programas e projetos,
que vai ser um pouquinho mais detalhado quando a gente falar da planificação no finalzinho do próximo vídeo que nós vamos estudar. E, finalmente, a ação. A gente já disse que a ação é o foco central do planejamento. Então, a ação, ela vai ser todas as providências que vão ser tomadas para tornar realidade aquilo que a gente planejou. Então, vai desde o momento que eu terminei de fazer a listinha lá, né, que eu botei no papel, o plano, né, ou o programa ou o projeto, até o momento final, quando eu terminei essa avaliação e passei, então, a avaliar se deu certo ou não. Então, a retomada da reflexão, ela está incorporada aí nesta ação. Aí nós seguimos com uma outra parte importante que a Miriam Veras colocou, que é o planejamento como processo técnico-político. O que ela quer dizer com isso? E ela vai falar que é um processo de aproximações, são aproximações sucessivas, né? Que seria então um movimento dialético, que vai ter como foco o centro de interesse, né? A situação delimitada como objeto de intervenção. O que significa isso? A gente não vai planejar a partir de uma realidade toda. A realidade ela é muito grande, ela é muito complexa. Eu vou fazer um recorte, eu vou delimitar essa realidade que vai ser o meu objeto de intervenção. E a partir desse recorte, eu vou ter essas sucessivas aproximações, que nesse movimento dialético vai fazer eu conversar com essa realidade, né? Eu levantar essas informações, olhar para essa realidade, analisar, me distanciar, olhar de novo para essa realidade e ver se essa realidade está do mesmo jeito que estava, né, quando eu coletei as primeiras informações. E aí pode mudar, né? Não significa que o que eu levantei vai ser igual o tempo todo, justamente porque a gente vai fazer esse processo durante todo o decorrer do planejamento, né? Aquilo que a gente está achando como prioritário pode ser que mude no decorrer da ação, né? Então, por isso que se faz necessária essa aproximação sucessiva. Ela vai falar também que o planejamento ele surge de algumas necessidades, como de utilizar recursos escassos para atender a grandes problemas, que é a maioria, né? A gente luta aí com poucos recursos para atender muitas dificuldades das pessoas. Então, é um exemplo aí do planejamento. Necessidade de utilizar recursos excedentes ou de utilizar equipamento ocioso. Utilizar equipamento ocioso é mais comum do que a gente imagina, né? Às vezes você tem uma organização social que tem um espaço próprio e de repente tem uma sala lá que não está sendo usada. Então, você planeja para usar esse espaço. Já utilizar recursos excedentes, gente, eu confesso que em todos os anos de profissão aí, eu quase não vejo, né? Você ter mais recursos, e por ter muitos recursos, você precisa usar o planejamento, né? Muito pelo contrário, a gente tem mais demanda e menos recursos, né? Uma outra forma que a autora coloca de necessidade de planejar é a disponibilidade de recursos de agências de financiamento. Vocês podem observar que existem sites como captação de recursos, alguns sites do terceiro setor que vão lançar editais para que vocês possam apresentar propostas de projetos sociais, né? E aí vocês vão ter que usar o planejamento para administrar esses recursos, né? Até para escrever a própria proposta para conseguir receber esse recurso, né? Uma outra questão que ela coloca que é importante ter o planejamento seria a transferência do poder decisório para novas lideranças. Um exemplo é quando a gente tem, inclusive, a mudança de um prefeito, por exemplo, que você vai mudar secretário, né, de governo. Outro exemplo é quando muda a gestão, às vezes, numa própria organização social. Então, precisa planejar, né, novamente as ações com quem está chegando, quem saiu tem que deixar fazer uma transição, né? Então, é nesse sentido aí que ela quer dizer essa transferência do poder decisório para novas lideranças. E a necessidade de fundamentar novos programas. O que significa isso? Quando nós elaboramos o ciclo do planejamento, a gente chega até o final dele e avalia aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Então, a partir disso, você planeja e fundamenta novos programas. Nós temos também, como ponto importante da disciplina, um item chamado construção e reconstrução do objeto. O que significa isso, né? A gente vai lembrar aí do filme Saneamento Básico que a gente assistiu, que eles começaram com a ideia de montar uma fossa, né, de arrumar a fossa, e de repente se transformou completamente e o filme ficou como foco central aí.
que significa isso, né? A Miriam Veras, ela vai colocar que o segmento da realidade que é posto como desafio é o nosso objeto do planejamento, né? Como eu já falei, a gente não planeja a partir da realidade como um todo, a gente usa um segmento dessa realidade. Só que a realidade social, ela é dinâmica e ela se transforma o tempo todo. Então, por isso que a gente tem que ter essas sucessivas aproximações. E nessas sucessivas aproximações, o objeto ele pode construir-se e reconstruir-se permanentemente durante toda a ação planejada. O que isso significa? Que você pode mudar o objeto, né? Você pode mudar questões dentro do objeto a partir do momento que você levantou essas informações e foi percebendo que as coisas elas foram mudando. Eu costumo dar o exemplo, né? Que às vezes a gente, principalmente na área de planejamento de políticas públicas, né, as coisas demoram tanto para acontecer que às vezes o próprio segmento que você achou que era importante, que era viável acontecer algum projeto, já nem é mais porque você não tem mais aquela demanda que tinha tempos atrás quando você fez a pesquisa, por exemplo, né? Então, às vezes o tempo das políticas públicas não é o mesmo tempo da população, não é o mesmo tempo da realidade, né? Então, é por isso que você precisa o tempo inteiro construir e reconstruir aí esse objeto. Uma coisa muito importante que a Miriam Veras coloca nessa parte, e que eu quero que vocês prestem bastante atenção, é que ela fala que o assistente social vive uma polaridade. O que seria uma polaridade? A polaridade seria duas forças, né, antagônicas, como se fosse uma pilha, né? A pilha não tem lá o polo positivo e o polo negativo. Então, você está nessa polaridade. Aí, o que acontece? O assistente social, então, está lá entre essas duas forças, que seria, então, de um lado, o empregador, né, aquele que contrata a sua força de trabalho. E do outro lado, nós temos quem? Nós temos justamente os usuários, que é para quem a gente existe, né? Nós trabalhamos justamente para que as pessoas atendidas, elas recebam, né, as políticas públicas, as políticas sociais. Então, ela diz que a gente vive esse falso dilema, né? Quando eu falo falso dilema, o que vocês acham que isso pode ser? Pensem um pouquinho, eu vou dar alguns segundos para vocês imaginarem o que significa esse falso dilema. O que é falso? O que é um dilema? Falso, o próprio nome já diz, é uma coisa que ela não é verdadeira. Dilema seria então uma dúvida, uma indecisão. Como se o assistente social ficasse na dúvida entre escolher um lado. Seria o lado de quem contrata ou o lado dos usuários, que é para quem ele está lá atendendo, né? Se a gente tivesse que escolher um lado, é óbvio que seria o lado dos usuários, porque é o que preconiza o nosso código de ética, não é? Então, por isso que esse dilema é falso. Esse dilema, ele não tem que existir. Desde o surgimento da nossa profissão, nós vivemos essa contradição. Então, o nosso papel é justamente atuar nessa contradição a partir da mediação, né? Que a gente consegue ocupar espaços e esses espaços criar novas possibilidades de trabalho. Então, ela vai dizer também que nós temos níveis diferentes de apreensão da realidade. O que isso significa? Esses níveis diferentes de apreensão. Quando você chega, você é recém-contratada, por exemplo, recém-contratada de um lugar, você tem uma apreensão da realidade que ela é uma demanda imediata, uma demanda aparente. Você não teve tempo ainda de aprofundar, conhecer de fato aquela instituição, conhecer de fato aqueles usuários, entender o que os usuários precisam, de verdade, né? Às vezes o cara te contrata para uma coisa e você percebe que seria outra abordagem que você teria que ter. Só que isso leva um pouco de tempo. E é o planejamento que vai te dar isso, né? Você conseguir analisar essa realidade. Então, ela vai falar que a gente tem que ocupar esses espaços, né? E ter essas diferentes formas de apreensão da realidade, né? Não só o que está na aparência, que seria essa demanda imediata, né? Que a gente consegue enxergar logo de cara. Mas tentar entender o que está por trás dessa demanda, né? E isso a gente acaba criando espaços de alcance profissional. Então, são espaços que vão sendo conquistados pelo profissional e que ele vai conseguir usar esse espaço para trazer mudanças. E a partir dessas mudanças é que a gente vai conseguir transformar a realidade, né? Intervir nessa realidade e transformá-la.
E aí eu fecho esse primeiro bloco, essa primeira parte, com uma frase do José Pinheiro Cortez, que não é o Cortez da editora, e que ele vai falar: conviver com a realidade não significa ser conivente com ela. Ele foi um grande assistente social, né, do início, né, da nossa profissão. Então ele vai falar isso. E isso a gente tem que lembrar disso para sempre, né? A gente, por mais que a gente se sinta ameaçado, ameaçada aí, né, com relação a perder o emprego, a gente tem que superar essa questão aí, né, que nos é colocada. A gente tem que, a partir da realidade, entender essa realidade, ocupar os espaços que estão presentes nessa realidade, e com a ferramenta do planejamento, a gente tem que ocupar esses espaços com qualidade, né, mostrando que o assistente social ele é capaz de chegar em demandas mais profundas, né, não superficiais aí da população. Então, essa primeira parte do livro, eu separei algumas frases, né, separei alguns conteúdos que eu considero importantes para que vocês entendam aí um pouco mais do linguajar da Miriam Veras, que, como eu já falei, é uma matéria que cai bastante em concurso e que vocês vão usar colocando ela em prática no cotidiano profissional de vocês. Então, vale a pena vocês lerem com calma, tentarem entender com maior profundidade essas partes que eu coloquei para vocês aí, como um conteúdo importante aí do primeiro semestre. E ainda como conteúdo importante do primeiro semestre, mas que a gente retoma no segundo, nós vamos falar um pouquinho do estudo da situação. E a gente volta daqui a pouco para falar do estudo da situação como um segundo bloco aí da nossa matéria, tá certo? Então, agora eu vou deixar espaço para que vocês possam, se tiver, claro, né, alguma pergunta, e aí vocês podem mandar via WhatsApp ou via e-mail. Obrigada.